Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter sua audiência conosco nesse espaço de mais uma conversa importante, aprofundada, sobre um tema que tem impacto direto nas nossas vidas, em nossas vidas, inclusive impacto quase que diário, imediato, quando a gente tem acesso, por exemplo, a um aparelho celular. Hoje nós vamos conversar muito mais sobre a preocupação com as nossas mãos, a saúde das mãos. Pois é, muitas vezes ignorado, alguns sinais você pode estar, inclusive, deixando passar um alerta que o corpo está refletindo através justamente de suas mãos. Então participa com a gente nesse nosso programa em destaque, Glauciane Spalenza, ela que é terapeuta ocupacional, especialista em mãos. Aqui a gente agradece a presença. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Glauciane. Obrigada, Fábio, pelo convite em estar compartilhando sobre a saúde das mãos no uso celular. Que bom. Justamente, né? Pelo uso do equipamento, essa preocupação é muito atual, né? Do celular. Mas acho que a gente está ouvindo falar muito, né? Sobre esses cuidados com as mãos. Por que esse tema está tão atual, Glauciane? Então, a saúde das mãos, ela é importante como outro órgão, né, da parte do corpo humano. E nós utilizamos as mãos para todas as tarefas, né, do nosso dia a dia, tanto no cuidado consigo, como o outro, no trabalho, no lazer, no esporte, enfim. Por isso que a gente deve ter um olhar atento para os cuidados com as mãos. As mãos, elas têm 27 ossos, 34 músculos, dentre a musculatura intrínseca e a musculatura intrínsecas, e um número não exato de tendões e ligamentos nas mãos. Então, são estruturas muito minuciosas em que requer movimentos finos, delicados, em que outra parte do corpo, né, como os pés, comparados, a gente não consegue executar esses movimentos finos. Por isso, a importância de estar, né, com um olhar atento às mãos. Exatamente. Ainda mais se a gente pensar no sentido do tato, né? As mãos são justamente, acho que o grande exemplo, né, que a gente tem quando fala sobre, né, esse ponto importante do nosso corpo, né, e de toda a nossa existência, inclusive. Mas só que a gente está direcionando muito esse uso, né, ultimamente, por causa desse aparelho aqui, né, o aparelho celular, onde muita gente usa apoiado numa mão ou numa outra, ou as duas, e aí, ó, o dedo polegar tem aparecido demais em relação a esse uso constante. Glauciane, vamos lá. Por que o uso do equipamento celular tem trazido ainda mais atenção para as nossas mãos? Exato, Fábio, você trouxe um ponto muito importante. Nós, seres humanos, temos o hábito de utilizar a digitação com os polegares, um ou outro. A posição dos polegares, o tempo de uso com o celular nas mãos, a postura até mesmo do tronco e do pescoço, isso tudo influencia a sobrecarga na musculatura esquelética. Por isso, então, que é importante, né, ter alguns cuidados com as mãos ao segurar e manusear o celular. Dentre eles, né, primeiro, diminuir o tempo de uso segurando o celular nas mãos. Uhum. Apoiar o celular em alguma superfície, seja mesa, um suporte específico para o celular, utilizar aplicativo de transcritor de voz, evitar de utilizar apenas os celulares com os 2 polegares ou utilizar o dedo indicador e o dedo médio, evitar de ir para a cama e utilizar o celular, acaba, né, dormindo com o celular nas mãos. Então, com um tempo maior de uso nas mãos com o celular, essa sobrecarga nas articulações, na musculatura, isso pode, né, influenciar, né, no desconforto, dor e lesões musculoesqueléticas. Pois é, aí que mora, acho que uma grande questão para você nos explicar, Glauciane. Pode realmente provocar lesão nessas articulações, ou nesses tendões, ou nesses músculos tão sensíveis? Porque parece que a gente está fazendo um hábito natural e normal. Mas é por causa da repetição e isso pode acontecer mesmo? Essas lesões? É bem provável que sim. É muito possível, né, pelo fato de ser um movimento repetitivo. E as articulações das mãos são muitas articulações, músculos, ossos, uma quantidade grande. Então, tem grandes chances, sim, de desenvolver lesões musculoesqueléticas. Acho que
é nítido que a gente tenha, né, esse uso frequente diário, como eu falei no início do programa, né? Então a gente tem uma sequência desses atos repetidos inúmeras vezes ao dia, incalculáveis eu até diria, né, em relação a isso. Mas também, se a gente não fizer, né, tem essas dicas que Glaucine acabou de deixar para a gente. Por exemplo, transcrição de voz, né, para que a mensagem já saia escrita. Os suportes e apoios é bom a gente ter para deixar o celular e você não ficar com aquele peso na mão. Mas a gente vê que o comportamento tem vindo desde pequeno, né? Jovens e adolescentes usando esse aparelho, tão importante, obviamente, mas de uma maneira contínua desde cedo. Essa geração já está vindo com a propensão a um problema maior nas mãos, Glaucine? Ah, com certeza, né? Então, quanto mais cedo crianças e adolescentes utilizando esse excesso, com o uso não somente de celulares, como tablets também. Então, isso, né, posteriormente vai vir as consequências, né, com dor e sérias lesões. Muito bem. Essas dores, elas podem chegar a ser incapacitantes? Sim, a dor é um sinal de alerta, né? Então, se tem um desconforto, uma dor, tem que ser investigado, procurar um profissional especialista em mãos, né, como o cirurgião de mão e o terapeuta de mão. Que então está entrando cada vez mais, não só, né, nas conversas, mas obviamente aí na procura das pessoas por causa desses sinais que as dores também representam, mas que também vão representar uma possível mudança nesse comportamento do uso do aparelho, né? Dá para mudar? Que na sua experiência, você tem visto que as pessoas são resistentes ou só quando realmente um problema grande aparece é que essa chance de mudança também se abre para essa pessoa, para esse paciente? A tecnologia está aí, né, Fábio? Então, assim, nós precisamos, né, do celular. Ele é um equipamento, né, tanto para uso pessoal e trabalho também, né? Verdade. Grupos, né, de amigos, familiares, enfim. Então, não tem como deixar de usá-lo. Mas a gente precisa se conscientizar, dar atenção, né, para diminuir esse tempo, utilizando essas estratégias, como eu disse, para evitar que futuramente tenha lesões, né? Eu falo sempre com os meus pacientes, né, que tem as mãos saudáveis até, né, na década, né, chegar aos 80, 90 anos. Nas melhores idades. Nas melhores idades. Realmente, é porque a sensibilidade depois dessa mãozinha, né, das nossas, aliás, né, vão se tornando, obviamente, uma questão que com a idade a gente pode ter outras questões que vão se envolver, como a osteoporose, né? Estou me adiantando aqui algumas questões, mas que sempre aparecem, né, Glaucine? A osteoporose, a possibilidade de uma retração muscular, atrofias, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo para ter independência, né, com o uso delas, né? Isso. E a dor, ela é um fator limitante, sim. Se você está com dor, né, na base do polegar, algum outro dedo, no punho também, então, assim, você vai evitar de fazer certas tarefas, atividades do seu dia a dia, né? Por exemplo, pode dificultar, né, para comer, para lavar uma roupa, para digitar, para pegar um telefone, fazer uma comida. Então, aí quanto menos você usa a mão, também não é bom. Exato. Tá? Então, quando tem dor, é importante procurar o profissional especialista. Exato. Bem, lembrando dessa estrutura das mãos, obviamente não são somente os dedos, né, ou a palma da mão onde a dor pode aparecer, pelos exemplos que a gente usou até agora. Mas também se a gente pensar no que faz a ligação, né, das mãos com o resto do braço, né, o punho. O punho, a gente guarda uma série aqui de estruturas que também podem ter a dor como alerta. Sim, Fábio. No punho é uma região que tem várias estruturas ligadas à mão e que tem muitas doenças relacionadas. Uma delas é a síndrome do túnel do carpo, tá? Em que o paciente ele sente dores, formigamento, principalmente durante a noite, ao amanhecer do dia. E isso, né, compromete as funções para realizar as suas tarefas do dia a dia. Certo, mas as causas, por exemplo, da síndrome do carpo, elas já foram identificadas? É esse esforço repetitivo ou tem alguma coisa a mais? Há vários fatores, né, que incluem para desenvolver a síndrome do carpo.
Dentre elas, né, é muito comum em mulheres na menopausa, movimento repetitivo, mulheres, né, profissões costureiras, dolares, faxineiras, digitadores, bancários, enfim, né, movimentos repetitivos levam sim a doenças como a síndrome do túnel do carpo. As gestantes também são muito comuns, né, pelo fato da alteração hormonal. Então, na gestação ou pós-gestação, é comum ter a síndrome do túnel do carpo também. Muito bem, então a gente tem que ficar alerta com essa estrutura também e, obviamente, com os sinais de alerta da dor. Mas a dor, ela vai te levar ao tratamento, inclusive a busca pelos especialistas, né, para que cada caso seja avaliado, se realmente tem a ver, né, com a síndrome do carpo ou algum outro, né, sistema aqui que não está já com seu funcionamento completo, porque o alerta foi dado pela dor, né, Glauciane? Exatamente. Tem que ter avaliações individuais, né? Isso, cada caso é um caso, né? Por isso que precisa passar pelo especialista para, né, fazer os testes específicos, precisa de exames complementares, e, né, elaborar um plano de tratamento clínico, né, médico ou terapêutico. Legal. E as tendinites, elas entram nisso também, que nessas alertas? Sim, as tendinites também, né? São a inflamação dos tendões e que também estão muito influenciados a movimentos repetitivos. Sim. A gente sempre teve, né, questões manuais do trabalho como muito ligado, né? Acho que a gente está conversando sobre muito isso. Só que a questão do celular veio, acho que agregar ainda mais esse alerta em relação a todo esse uso com as mãos. Por exemplo, né? Pessoas que têm as costureiras, como ela falou, mas outras pessoas na área industrial mesmo, que têm esses esforços, que têm essa mesma repetição com o movimento comum, pode acabar trazendo também para isso. Barbeiros, por exemplo, né? Ou profissionais que trabalham com estética, muitos têm esse problema registrados ou pelo menos comentado bastante. Então, é uma série de profissionais que precisam estar atentos ainda com todos esses. E todos esses podem ser tratados, né, Glauciane? Sim, né? Eu falo, né, que são todas as profissões. Todas. Médico, cirurgião, dentista, terapeuta da mão, né, que cuida da mão do outro, também tem que cuidar, né, de si. Então, são todas as profissões, pelo fato de que a mão é a principal ferramenta do homem. Nós utilizamos as mãos o tempo todo. Exato. E estamos usando aqui, inclusive, né? Diz o pessoal do Espírito Santo, né? Pelo menos os descendentes de italiano que falam pelas mãos. Então, tem que falar bem também, né? Tem que proteger a saúde das mãos assim. Acho que é muito importante quando uma conversa como essa esclarecedora pode te ajudar também a ter mais observação com o seu próprio corpo. Mas, se a gente pensar também, como que a gente se protege, por exemplo, em uma queda? Você vai usar a mão para evitar algo que parece, né, que vai te dar um machucado maior. Por exemplo, atualmente o uso das bicicletas elétricas tem entrado muito nessa discussão por causa, obviamente, do seu grande uso recente e também tem aparecido proporcionalmente número de acidentes também em relação a isso, quedas. E nas quedas a gente tem, né, a primeira reação de fazer esse apoio. Esse tipo de apoio também pode desencadear algum problema ou atenção dos profissionais? Na volta do nosso intervalo, a gente então continua e passa essa conversa aqui para a nossa convidada Glauciane Spalenza responder para você no nosso Em Destaque. Então é só ficar aí que a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a nossa conversa deste momento em que a gente está falando mais sobre a saúde das mãos e como anda aí o seu uso das mãos. Vai pensando e refletindo, já tivemos um bloco aqui sobre esse assunto e continuamos então agora na conversa com a nossa convidada deste em destaque. Participa conosco Glauciane Spalenza, ela que é terapeuta ocupacional, especialista em mãos, trazendo seu conhecimento para a gente aqui nesse espaço do em destaque, até para gerar um alerta a você, também com as gerações novas, pelo uso do aparelho celular constante e frequente, né? Movimentos que são aqui, ó, fechados na mão, como a gente falou, né? Pegando o celular sempre aqui com o dedo polegar, muito usado, mas às vezes sempre na mesma posição, com uso muito frequente apenas, né? Nessa estrutura do dedo polegar, a gente deixou esse alerta. A dor é um sinal muito importante para você não ignorar sobre, por exemplo, esse uso frequente, ou se a sua atividade profissional tem essa regularidade de um movimento muito repetitivo,
como a gente falou, em alguns profissionais, como da estética, da educação, da mecânica, enfim, a gente tem N profissões que tem esse tipo, né, de fator de repetição nos movimentos com as mãos. Mas a gente também deixou um alerta importante, mais recente inclusive, que é sobre a questão de uso das bicicletas elétricas, que proporcionalmente ao crescimento delas, também a gente tem maior relatos de quedas, ou de outros equipamentos, como os patinetes também. A própria bicicleta tradicional não evita isso, né? Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Por quê, Glauciane? No momento, por exemplo, de uma possível queda, a primeira reação é você usar as mãos para evitar, né, um ferimento ou algo pior. Mas ela vai na frente, né? Que cuidados acho que a gente tem que ter para que essa reação não gere um dano também muito grande? Isso. Agora, né, está sendo muito comum, né? Principalmente agora verão, férias, o uso das bikes e patinetes elétricos no nosso dia a dia. A gente sempre está se deparando com esse equipamento. Então, sim, como você falou, a primeira reação quando a gente vai, né, ter uma noção que vai cair, vai primeiro automaticamente, uma resposta automática do nosso sistema nervoso, são as mãos. Sim. E infelizmente, né, pode acontecer fraturas, lesões ligamentares, que são muito comuns, tá? Lesões de tendão também associado. Então, um dos cuidados que é importante, que vai diminuir o impacto, seriam as luvas de proteção. Né, ao utilizar, né, a bike, patinetes, né, está usando a luva de proteção. Ah, legal. Porque a gente pensa muito no capacete, na cotoveleira aqui, né, na joelheira, para evitar os ralados. O pessoal pensa muito nos ralados e, obviamente, a saúde aqui, né, dos ferimentos em cabeça, que são muito sensíveis também. Mas, da mesma maneira, né, pensar nas mãos e nas luvas, bem lembrado, muita gente ignora isso ainda, né? Um ferimento maior pode ser evitado usando justamente esse equipamento, então, né? Isso. As luvas de proteção, elas são essenciais para o uso de bikes e patinetes elétricos, pelo fato de que elas vão amortizar, diminuir o impacto, não evita fraturas, né, e lesões mais profundas, mas tem um impacto reduzido, sim. Excelente. Então não deixe de fazer a compra, aquisição desse equipamento para sua própria segurança e já vai explicando, como a gente bem lembra, né, as gerações mais jovens, para que esse equipamento entre no hábito, no uso sempre, independente, inclusive, né, sobre questões de se alcançar ou não se alcançar determinada velocidade. Cuidado, até porque as bicicletas elétricas estão envolvidas aí numa observação muito grande da sociedade por causa, né, do volume que elas estão já nas ruas, do local em que elas passam nas ruas e nas calçadas, mas também sobre a velocidade desempenhada por alguns usuários que estão mostrando uma inconsequência muito grande ainda. Esse alerta foi gratuito aqui do programa mesmo em relação a isso, né? Mas, Glauciane, acho que é bom também a gente falar que em determinadas épocas do ano, as nossas mãos costumam ficar em maior risco por causa do seguinte ponto: manuseio, por exemplo, de fogos de artifício e outras questões que envolvem ali esse aquecimento com pólvora. A gente está aí numa época, inclusive, né, que fala, e ainda fala bastante, em relação à passagem de ano, que é o uso, obviamente, comemorativo desses produtos, dos fogos de artifício. Mas por que a gente precisa ter esse alerta sempre? Porque depois vem um jogo de futebol, depois vem uma festa junina, e a gente está ali, ó, com a mão em risco, é isso? Exatamente. As férias, né, fins de anos, é muito comum aumentar a incidência de acidentes, né, por fogos de artifício, né, os artefatos, infelizmente, que leva, né, a queimaduras graves e até amputações. Os acidentes domésticos, Fábio, são muito propensos nesse período de férias e finais de ano. Pelo fato de que família, né, tá em casa, reunião, né, com os familiares, amigos, churrascos. E então acontece que ao cortar alimentos, congelados ou não congelados, acontecem muitos cortes. Uso da churrasqueira, sim, facas afiadas, facas elétricas. Então tem que ter uma atenção no ato de fazer essa tarefa, olhar para a mão e o ato de cortar.
Então, é uma questão de prestar muita atenção mesmo, porque é muito comum. Que bom receber esse alerta, né? Importante porque a gente está fazendo do exemplo das mãos até uma lembrança importante para, obviamente, a vida, né, como um todo. Ainda mais se a gente pensa numa amputação que pode acontecer, e isso tem um impacto, por exemplo, numa determinada questão até profissional, né? Você pode ter que abandonar sua profissão por causa disso, e obviamente tantas outras consequências, e em relação também a cortes profundos, dependendo até de como isso acontece e em que idade isso acontece, né? Com o alerta das férias das crianças, pode até colocar a própria vida em risco, né? Ou seja, não deixe de ter a atenção que esse programa hoje está trazendo para você sobre esse tema tão importante. Agora, Glauciane, se a gente pensar, tudo isso faz parte de uma construção, né? A gente se habituou, a minha geração não cresceu com celular, se habituou e agora está vendo alguns problemas. Outros momentos da conversa que a gente já falou, para educar as gerações importantes, as gerações mais jovens, para que elas tenham comportamentos mais seguros e também reconhecer esses problemas com esse uso demasiado. Acho que o equilíbrio é o que faz parte agora, acho que de um importante recado que você possa dar, né? Equilíbrio em relação aos itens de segurança, equilíbrio em relação ao uso do celular, equilíbrio em relação a manusear produtos perigosos, é isso? Exatamente, né? Reduzir, diminuir o tempo com o celular nas mãos, dar pausas, isso é importante, né? Como eu falei, deixar o equipamento apoiado em superfícies, em suporte, quando for fazer uma chamada de telefone, coloca no Viva Voz, fazendo uso do aplicativo, o transcritor de voz. Enfim, então essas estratégias, essas medidas, elas são essenciais para que você tenha uma saúde das mãos por muito tempo. Falar em tempo, acho que até é uma questão importante. Na sua experiência profissional, uma vez identificada uma lesão, né, quanto tempo para se recuperar determinado patamar de movimento, né, com as mãos? Acho que isso pode, inclusive, nos educar, sabendo de outras experiências, né? É algo que a gente tem curto prazo, médio prazo ou até longo prazo? Como é que você já trabalhou ou trabalha isso? Isso, dentro da minha experiência clínica há 21 anos, como terapeuta de mão, é muito variável, tá? Pela a faixa etária, o tipo da lesão, a profundidade, fratura, né? Dependendo da fratura, pelo menos 3 meses de recuperação. Pois é, então é uma questão muito importante, né? O Espírito Santo ter profissionais, né, capacitados e, obviamente, né, com todo o conhecimento necessário para aplicar isso nos pacientes e quem os procura, para que tenha esse restabelecimento profissional acompanhado dessa devida maneira, não é isso, Glaucia? Isso. O terapeuta ocupacional é o profissional especializado em cuidar das mãos, em conjunto com o cirurgião de mão. Então, quando se tem dor, desconforto ou qualquer outros sintomas e sinais, é importante buscar o profissional. Muito bem. Então, acho que o recado hoje foi muito claro para você nesse sentido, e o nosso programa, então, tem esse espaço justamente aberto para que a gente tenha, né, temas assim tão importantes que cheguem até você com profissionais que lidam diariamente com, né, essas demandas e podem trazer explicações cada vez mais claras no espaço assim aqui no nosso canal na TV Sim SBT. O nosso tempo se esgota, Glauciane, queria agradecer muito a sua presença e tudo que você trouxe de conhecimento para a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Que bom. E a gente então fica também feliz, né, de deixar esse conhecimento para você, como eu disse, e os canais aqui estão abertos para que, né, outras demandas sejam atendidas, inclusive você, que pode usar, por exemplo, né, todo o nosso canal aqui do sistema da TV Sim, para nos mandar também sugestões e abordar essas e outras temáticas, né? Obrigado mais uma vez, Glauciane. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanha também nessa transmissão do Nosso em Destaque. O convite é para que volte a nos acompanhar no nosso próximo programa também. Até a próxima.